Meu nome é Miriellen e já vou dizendo pra você que esse vídeo não tem nada a ver com o conteúdo do meu canal. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não encontrei nenhum vídeo parecido com esse na internet, que é um vídeo ajudando e dando algumas dicas de como cuidar da espécie de uma ave chamada dorinhão do temporal. Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo para você que está me assistindo, encontrou uma ave como essa e não sabe como cuidar, eu posso te dar algumas dicas. Mas já vou avisando que eu não sou bióloga, eu sou arquiteta, então eu não vou usar termos corretos, me desculpem, porque eu não estudei para isso. Eu só vou ensinar coisas que eu aprendi com a minha experiência cuidando dessa espécie já há 2 anos. Um pouquinho também, viu? Porque é tudo ainda muito experimental. Bom, eles estão aqui, dormindo no meu colo, no meu ombro. Eu moro no interior de São Paulo, então essa espécie, há 2 anos que eu resgatei, foram na mesma época, que é na época do final de novembro, né? Então, no final de novembro de 2016, 2017, eu resgatei algumas aves dessa para cuidar porque elas caíram do ninho. Bom, então se você encontrou essa espécie, essa ave, provavelmente foi em alguma lareira ou alguma churrasqueira, porque são lugares assim que elas gostam de criar. Eu tenho aqui só um pedacinho do ninho, que quando esses pássaros caíram, derrubaram também pedaços do ninho. Então esse é o ninho do andorinhão, que é feito de galhos, eu não sei que galhos que é, tá bom? De que espécie de árvore, mas são feitos de galhos e de saliva. Então isso daqui é a saliva do andorinhão, da mamãe andorinhão. Então ela constrói o ninho dela assim na parede e às vezes esse ninho cai e a mãezinha ela não consegue descer para cuidar dos filhotes. Eles são filhotes extremamente barulhentos, eles estão quietinhos porque eles estão dormindo, eles acabaram de comer. Eu peguei eles bem filhotes, eu peguei 2 ninhadas, uma que uma pessoa me trouxe, outra que eu resgatei numa churrasqueira no local onde eu trabalho. E eles estavam com várias idades, vários tamanhos. Então tinha desde o pequenininho sem pena até do mais empenadinho, mas todos muito pequenos. Bom, a gente está em 2017 e esse ano eu obtive muito sucesso ao cuidar do andorinhão. Então eu vou passar algumas dicas para você do que você deve fazer se você conseguiu, se você achou, para cuidar dessa avezinha. Então, primeiramente, qual é o local onde você deve deixar o andorinhão? O andorinhão ele tem as patinhas projetadas para frente, então eles sempre ficam na vertical. Eles não ficam no chão, em lugares planos, não queira colocar ele em puleiro, porque ele não vai ficar, tá bom? Ele sempre tá agarradinho. Então um dos melhores lugares que eu encontrei para deixar o andorinhão foi com um balde, né? Tem um balde aqui bem alto, tá bom? Porque como eles gostam de... Eu tô com 6 andorinhões, eles gostam de ficar todos amontoadinhos, então formam um cacho. Então eu precisava de alguma coisa mais ou menos alta. Um balde e um pano, tá? Esse pano é para eles agarrarem, então eles vão ficar agarradinhos nesse pano. Esse pano ele não pode ser felpudo, ele tem que ser um tecido mais fechado, com a trama mais fechada, porque os andorinhões têm as patinhas, têm as unhinhas e não pode enroscar, porque senão machuca, cai, né? Então não pode, tá? Então você pode pegar um balde como esse, um tecido, uma camiseta velha, você pode pôr prendedores aqui para prender esse pano, tá bom? E aí os andorinhões vão ficar todos aqui dentro, ok? Não precisa cobrir, não precisa fazer nada, só deixar eles assim, eles não vão sair voando se eles forem pequenininhos, tá? E depois todos os dias, você lava o balde, tira os cocôzinhos, né, daqui de dentro. E é isso, não tem muito, não precisa pôr em gaiola, não precisa pôr em um lugar desse tipo. Pode utilizar um balde e um tecido, ok? Bom, como que eu fiz
fiz com a alimentação dos andorinhões. Se você resgatou um andorinhão muito novinho, bem filhotinho, eu recomendo que você use uma papa inicialmente, mas só no comecinho mesmo, tá? Eu comprei uma papa, deixa eu até mostrar aqui. Porque o andorinhão, ele é uma espécie de pássaro que come insetos, tá? Então, eu utilizei essa papa aqui, ó. Eu utilizei essa papa. Então, o que eu fazia? Misturava com água morna, mais pra fria, tá bom? Pra natural, na verdade, não muito quente, pra diluir essa papa. Então, fazer uma papa não muito grossa também, não muito fina, não muito rala, média. E eu utilizava seringas. Então, inicialmente eu fiz isso, mas a papa, ela é muito complicada, então, porque ela não é tão nutritiva para o pássaro. Então, assim, é mais só no comecinho mesmo, assim, e depois a gente pode entrar com uma lavinha, a lavinha de tenebro, que são essas larvinhas aqui, ó, de tenebro. Você pode encontrar em casa de pescas, né, de pescarias, lugares assim que o pessoal cria. Então essa lavinha de tenebro seria muito interessante se você encontrasse também e batesse ela, fizesse uma papa com ela junto com essa papinha e colocasse na seringa. Foi isso que eu fiz. Mas a papinha só no início, bem no comecinho, só pro filhotinho. Por quê? Se você entra só com a papa, igual eu já fiz, ela pode inchar o abdômen do pássaro, porque como eles não tiveram a alimentação da mãe por muito tempo, eles não têm essa parte do organismo toda ainda formadinha. Então, eles não têm essa suplementação da mãe. Então, a papa não é muito boa por muito tempo, é só no comecinho, porque também vai sujar o pássaro. Sujando ele, você tem que limpar cuidadosamente. E mesmo assim, limpando esse processo de esfregar o rostinho, de passar um cotonete, um algodãozinho, as peninhas que estão nascendo começam a ficar danificadas, tá? Então, assim, eu tenho alguns pássaros que de limpar a peninha ficou rala. Por mais delicado que seja, aí você já começa a entrar com as lavas de tenebro. As lavas de tenebro é a alimentação deles até hoje, tá? Então eu separo as lavinhas de tenebro. Então, você pode dar para filhote umas 3 semanas. Uma semana a papinha com o tenebro bem trituradinho e depois você vai tirando essa papinha e vai dando só o tenebro para eles, tá? Agora que eles já estão com mais ou menos umas 4, 5 semanas, eles estão com umas 4, 5 semanas, eu já dou o tenebro para eles e eu coloco um pouquinho desse Vita Gold, que é tipo como se fosse um suplemento, é um suplemento vitamínico para pássaros. Então eu coloco 2 gotinhas num potinho de água, coloco as lavinhas de tenebro, deixo descansar as lavinhas por meia hora e depois eu sirvo para eles. E eu faço isso com a alimentação deles. Vamos ver se eles vão comer agora. Estão dormindo, acho que não. Ele comeu. eu faço isso, eu começo a alimentá-los às 7 da manhã. Depois das 7 eu dou a lavinha para eles às 10 horas e vou indo de 4 em 4 horas. No começo, quando eu só comecei a dar a larva para eles, eu comecei a dar para cada um, né, dependendo do tamanho deles, mas para os mais filhotes eu dava 2 lavinhas. Agora eu já estou dando em cerca de 5 lavinhas para cada um, tá? E esses daqui ainda vão ficar um bom tempo comigo, porque eles ainda não têm a cauda deles maiores. Eu tenho um maior aqui que eu já vou mostrar pra vocês, que ele já tá treinando voo aqui em casa. Então, logo logo a gente solta ele.
O andorinhão, não tente domesticá-lo, não tente criar ele na sua casa, porque ele é um animal silvestre, ele é migratório, então você não vai conseguir. E também é muito difícil de alimentá-lo, porque ele só come insetos. Mas é isso, então, praticamente. As larvinhas de tenebro é a alimentação deles básica, né? Se você tiver um local onde você possa comprar grilos também, aí quando eles estiverem mais adultinhos você consegue dar o grilo para eles. Mas é super tranquilo dar a larvinha de tenebro. Eu recomendo que você dê a larvinha de tenebro com uma pinça. Você pega a larvinha com uma pinça e eles comem tranquilamente deixa eu pôr aqui pertinho. Ó, eles comem tranquilamente o tenebro, tá? Sempre verifique se o tenebro não tá vivo. Seria interessante para os filhotes mais novos você tirar a cabecinha do tenebro, tá? Porque tem as garrinhas, pode ferir a gargantinha dele, o pescocinho. E é praticamente isso. Eu espero que dê pra você entender. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Me desculpe se eu falei algum tipo de besteira, eu contei a minha experiência. Tem mais alguns outros detalhes sobre o andorinhão, mas como eu quis ajudar hoje somente essa alimentação e como você cuidar básica, é isso que eu vou falar pra vocês, tá? Se você encontrou algum andorinhão, algum filhotinho de andorinhão, cuide, né? Faça esse gesto nobre, cuide, dá trabalho, dá, mas é muito gratificante depois. No final, você vê ele voando, é a sensação mais gostosa do mundo de ver isso. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Dúvidas? Só deixa aí nos comentários. Um grande beijo. E quem sabe até a próxima. E eu vou mostrar pra vocês agora os andorinhões. Tchau!